Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Que bênção poder participar desse tempo de adoração ao Senhor, um tempo onde nós dedicamos aquilo que temos e o que somos, não somente em uma jornada de entrega financeira, mas de entrega de vida, né? Como o tema bem diz, tudo é dele. Tudo que temos, tudo que somos é do Senhor. Eu quero convidar os irmãos nessa manhã a abrirem suas Bíblias lá em Mateus. Nós leremos o capítulo 6, dos versos 19 a 24. E hoje teremos uma meditação sobre esse texto e vamos fazer um exame. Vamos examinar o nosso coração nessa manhã. Então, se você estava preocupado aí, como que anda sua saúde do coração? Hoje nós vamos fazer um exame do coração, um cardiomotivograma, tá? Então, vamos caminhar nesse texto bíblico e então fazermos um exame no nosso coração. Mateus capítulo 6, versos 19 até o 24. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Amado Deus, bendito Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, na leitura da Tua Palavra e nesse tempo de adoração e clamamos, vem com Teu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, para compreendermos a Tua verdade e aplicarmos ela em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, esse texto faz parte daquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. Jesus reuniu seus discípulos, aqueles que caminhavam juntamente com ele, e prega a sua mensagem para esse povo. E uma coisa interessante sobre essa verdade é que muitas vezes nós olhamos para esse texto e julgamos ser uma mensagem para os de fora. Para aqueles que estão lá fora, realmente, o mundo vive escravo do dinheiro, o mundo vive escravo da ganância, do acúmulo de bens. Nós precisamos anunciar a eles que eles não podem viver idolatrando o dinheiro. Mas Jesus aqui, nesse texto, estava falando com os seus discípulos. Então, uma ênfase muito importante é que essas palavras são dirigidas principalmente para nós, os que cremos, os membros da família da fé em Cristo Jesus. O Senhor está falando aos seus discípulos: olha, vocês que escolheram uma vez caminhar comigo, não podem dividir o seu coração com mais ninguém e com mais nada. Tudo é meu. Eu caminho com vocês, eu sustento vocês, eu guio seus passos, mas vocês não podem viver com um olho aqui nessa terra e o outro olho em mim. Então, no caminhar desse texto, Jesus enfatiza essas verdades para nos ajudar a entender aquilo que Martin Lloyd Jones disse ser uma névoa sutil que penetra na adoração da igreja. Vivendo nesse tempo, ainda apegados às coisas daqui. Jesus começa essa narrativa que nós lemos falando sobre uma coisa importante: a ilusão da estabilidade.
E ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumulem tesouros aqui. Uma coisa que muito encanta o nosso coração é a estabilidade. Às vezes o nosso discurso não é sobre ter para esbanjar. Eu só quero ter para ficar tranquilo. Eu só quero ter para sustentar, para que eu não me preocupe com mais nada. Eu só quero ter para não viver ansioso com as coisas. Então eu depositei no ter, no tesouro, o descanso do meu coração. Algo interessante é que depois do verso 24, que Jesus fala sobre as riquezas, ele começa o 25 falando: não andeis ansiosos com coisa alguma, reforçando a verdade de que o nosso descanso, a estabilidade do nosso coração não deve ser nenhum tipo de tesouro, segurança e descanso desse tempo, mas o próprio Senhor. Nós, às vezes, gastamos a nossa vida inteira, os nossos esforços, a nossa saúde, em busca dessa estabilidade. Então, servir ao meu Deus com a minha vida é mais difícil, porque o meu tempo está ocupado em servir o meu propósito de estabilidade. Então, cuidar dos outros, caminhar com pessoas, discipular outros, proclamar o reino, exige um esforço que a minha vida, a minha agenda e o meu tempo não me permitem, porque eu preciso alcançar a estabilidade. A estabilidade é em si uma ilusão desse tempo que nos cega diante da realidade do poder de Deus. O texto aqui usa uma metáfora interessante. Jesus fala que quando nós gastamos a nossa vida em busca da estabilidade nesse tempo, nós estamos investindo em tesouros que a traça come, que a ferrugem corrói. A palavra usada aqui para ferrugem é broses, que significa literalmente comilão ou caruncho. É a imagem de algo que está sendo ruído, consumido agora mesmo. Todo tesouro que nos ilude com a estabilidade nesse tempo está sendo corroído nesse próprio tempo. Toda vez que nós investimos toda a nossa vida, todas as nossas esperanças em algo desse tempo, nós estamos investindo em algo que se perde, que já está se perdendo. A ferrugem não vai corroer ainda, ela já está trabalhando. Jesus está nos alertando da importância de guardarmos o nosso coração para algo eterno, porque Ele vê e sabe que quando investimos a nossa vida em coisas desse tempo, nós estamos investindo em coisas que se perdem. A riqueza tem uma característica que se relaciona com a ganância crescente. Quanto mais se tem, mais se quer. Mas Jesus não está falando só sobre a riqueza, sobre ter muito. Ele também está falando para aquele que tem pouco, mas vive cego com o desejo de ter muito. A pobreza nos leva ao desânimo, a pouca fé, ou uma ganância que transforma o nosso coração, nosso tempo, a nossa vida em uma busca desenfreada por algo que se espera, que se sonha. Então, perceba, um dos principais vícios desse tempo no nosso país são os jogos. E muitos cristãos, membros de igreja, estão tão envolvidos nisso, que estão perdendo a sanidade, se envolvendo em dívidas e desesperados, recorrendo a caminhos que não são bons. Meus queridos, Jesus, para reforçar essa verdade, ele vai fazer uma analogia com os olhos. E aí ele diz assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão? Bem, essa analogia, ela é para nos ajudar a entender que a caminhada cristã precisa de foco. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você não pode andar olhando para Jesus e olhando para as promessas desse tempo. Um dos dois vai ser o seu foco principal. Nós não conseguimos caminhar em uma direção focado em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Você precisa ter um só foco, ainda que você seja esperto o suficiente para perceber e fazer a leitura do ambiente, mas os seus olhos, o seu foco precisa ser um só. Quando Jesus está trazendo essa imagem, ele está nos mostrando que muitas vezes a gente está caminhando desse jeito. Ele finaliza o texto dizendo: você não pode servir a Deus e as riquezas, porque você não pode caminhar nesse tempo dizendo amar Jesus, dizendo que tudo é dele, que você confia nele, que você busca ele, que ele é seu sustento, que ele é sua alegria, que ele é sua saúde, mas ao mesmo tempo que você diz isso e professa com a sua boca, você vive algo diferente no seu coração. Você está preocupado se os seus negócios vão bem ou não. Você está desesperado, procurando novos caminhos para multiplicar os seus bens. Você está procurando novas oportunidades, fazer novos relacionamentos com pessoas que podem te dar coisas, que podem te abrir portas e caminhos para você ganhar mais. Você está ocupando a sua agenda, o seu tempo, o seu esforço, os seus serviços. Todas as áreas da sua vida estão focadas na estabilidade desse tempo. Mas com a sua boca você profere que a estabilidade é descansar em Jesus. O que Jesus está dizendo é que se esse é o seu caminho, que grandes trevas são o caminho que você tem seguido. O Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento e abre os olhos do nosso coração para a verdade, nos convida a uma vida focada em Jesus. Não tem como viver na neutralidade. Não tem como viver em cima do muro. Martin Lloyd Jones conta uma história para ilustrar essa verdade. Ele diz o seguinte: um fazendeiro tinha uma vaca e ela pariu 2 bezerros. E aí ele diz para a esposa dele: olha, um desses bezerros é uma oferta ao Senhor e o outro é para a gente. E aí esses bezerros estavam se desenvolvendo, mas chegou um momento onde um dos bezerros morreu. Aí ele chegou para a esposa, triste, disse: oh, minha senhora, o bezerro do Senhor morreu. Ele usa essa história para dizer o seguinte: que quando a crise aperta, quando o orçamento encurta, quando o tempo acaba, é sempre o bezerro do Senhor que vai embora. A nossa parte nós garantimos, mas é de Deus. Deus não precisa disso. Deus sabe das minhas necessidades. Meus queridos, quando nós retemos a generosidade dos bens, do nosso tempo, da nossa vida, por medo do futuro, o por apego ao conforto, na prática, sabe o que isso se chama? Ateísmo funcional. Professar com a boca, mas não viver no coração. É um ateísmo funcional. É viver como se Deus não existisse.
ou não fosse capaz de cuidar de cada um de nós. Essa é uma realidade que a palavra de Deus nos chama a atenção. E para a gente entender qual é a nossa situação e posição diante dessa verdade, nós vamos fazer um exame do coração. Nós vamos passar por esse desafio. Diante dessa realidade, nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos. A quem meu coração está servindo hoje? Calma, não precisa responder rápido não. O coração é enganoso. E a nossa visão pode estar dupla, achando que servimos a Deus, quando na verdade estamos servindo a Mamon. Então, nós vamos fazer esse exame. Coloca a imagem aí para mim. Arine. Não sei se você está conseguindo enxergar perfeitamente, mas essa aí é uma imagem que mostra algumas fases do coração. Então, os médicos, vocês não se preocupem muito, não. Pode ser que não seja especificamente igual, lá, tá? Mas você vai entender. Nessas fases do coração, nós vamos analisar alguns níveis e perceber. Aí você vai olhando para esses níveis e vai identificar onde está meu coração, em qual desses níveis está o meu coração. Tá? Aí nós vamos do nível 6 até o nível 1. O nível 6 é o mais fraco e o nível 1 é o mais forte. Dos níveis 6 a 5, as motivações são inferiores, tá? O nível 4 já é fruto de uma motivação saudável, mas o diferencial está no nível 3 a 1, que são motivações estratégicas. Então, o vermelho alertando, né? Se o seu coração está no nível 5 ou 6, está no vermelho, problemático, alerta. Se está no amarelo, tá bom, tá saudável, tá caminhando, tá sobrevivendo. Mas o bom mesmo é se estivesse lá no verde, no nível 3, no 2 e no 1. Vamos lá? Então, olha só, só uma palavrinha para os médicos. Quando eu olhei para desenvolvendo isso aqui, a gente pensou o seguinte, só antes, né, esse cardiomotivograma aqui, né, direcionado pelo pastor Milton, é um material que foi baseado na pregação do Bill Hybels, da igreja Willow Creek, lá nos Estados Unidos. Então, por mais que eu seja um cara esperto, mas não é meu não, tá? Mas ajuda a gente. Vamos lá. Então, olha só. O nível 6 e 5 está na zona de risco. Essa zona de risco, ela é uma espécie de arritmia grave. Quando o coração bate todo descompassado, com um pico de ansiedade, queda brusca, o negócio está perigoso. Dentro desse processo, nós temos o nível 6. O nível 6 é quando a gente oferta, a gente vem no gasofilácio, devolve o nosso dízimo, a gente está em todos os ministérios da igreja, nós participamos de tudo que é mutirão, precisou de mim, eis-me aqui, eu estou me colocando à disposição, estou pronto, parece que está saudável, mas o seu coração está no nível 6. Ele está fazendo isso porque ele quer aparecer. Ele gosta de ser visto. É um coração que ainda busca identidade no que possui, nas minhas habilidades, no meu dinheiro, enquanto eu oferto, enquanto eu participo, enquanto eu sou presente. Se ele perdeu o cargo, perdeu a identidade, ele não sabe para onde ele vai mais. Se por acaso acabar o dinheiro e ele não poder ser aquele que dá a maior oferta, desestabilizou. É a tentativa de servir a dois senhores. O dinheiro está competindo com Deus pelo trono na sua vida. Para você entender e perceber se o seu coração está nesse nível, faça essas perguntas para ele.
Se ninguém soubesse que você está contribuindo, se ninguém soubesse, te visse servindo, se o seu serviço na igreja fosse aquele serviço secreto, que ninguém visse, porque precisa que seja assim, mas ninguém está te aplaudindo, ninguém está te dizendo, nossa, olha lá como é bom o serviço dele. Se o seu serviço fosse assim, você ainda contribuiria? Você ainda continuaria servindo? Você tem convicção disso? Se ninguém soubesse o quanto você dá, sabe? Se ninguém soubesse o tanto de tempo que você gasta fazendo isso, se servir ao Senhor fosse algo que ninguém estivesse te percebendo publicamente, você continuaria fazendo? Se a resposta no seu coração foi sim para algum dessas coisas, fiquem alerta, seu coração está no nível 6. Você está ali buscando aparecer, mas isso não é saudável. Não é esse tipo de oferta e serviço que o Senhor está buscando. Ele quer foco, Ele quer entrega, Ele quer confiança. Mas talvez não seja nenhum desses níveis. E aí a gente vai para o nível 5. Não é nem lá em cima demais, mas começa com quedas bruscas, o movimento ainda está perigoso. Essas quedas representam o medo, sabe? A barganha. Tim Keller diz o seguinte, que isso lembra a avareza. E a avareza não é só ser pão duro. Ela é uma falha teológica, ela é um ateísmo prático. Quando eu retenho por medo do futuro, eu estou vivendo como se Deus não existisse ou fosse capaz de suprimir. Ou quando eu estou ofertando esperando algo de Deus, estou vivendo um coração doente de ansiedade. Quando eu começo a barganhar com o Senhor, quanto mais eu der, mais eu vou ser abençoado. Quanto mais eu fizer, mais... O objetivo é sempre eu. Eu quero participar mais para conquistar. A generosidade não é um processo de troca, é de sacrifício, é de entrega. Se você quer saber se o seu coração está nesse nível, então pergunte para Ele. Você contribui apenas por um senso de responsabilidade? Você contribui porque é uma obrigação moral? Você contribui porque senão você vai ser amaldiçoado? Você contribui porque você quer algo em troca? Você gostaria que não fosse necessário contribuir? Ah, que bom se não existisse esse momento de dízimo, que não precisasse ofertar para Deus. Ai, Deus é dono do ouro e da prata, para que fica com isso na igreja? A igreja é tão bom, mas naquele momento, me dá uma preguiça. Ai, vou procurar uma igreja que não tenha isso. Chato, cansei. Seu coração está nesse momento? Você respondeu sim para alguma dessas fases? Se sim, você ainda está no estado de alerta. Seu coração ainda está dividido. Você até oferta. Você participa, você serve. Está lá, o seu nome é o primeiro do mutirão do dia 28. Mas é com essas intenções? Mas vamos lá, talvez, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, todo mundo respondeu não para essas fases. Então vamos ver outras. Vamos ver como está nosso coração lá, se ele estiver no nível 4. O nível 4 é o nível da graça. É a zona de recuperação. Para os médicos, eu interpretei essa fase como o ritmo sinusal. É o coração em estado de descanso. O paciente saiu da UTI, o coração não está tentando sobreviver sozinho mais. Ele já está descansando. Quando nós olhamos para isso, o que eu quero dizer é que
Nós saímos da arritmia, do medo, nós fomos para a paz. Agora eu não oferto pela culpa, eu tenho que dar, ou eu dou para ganhar. Agora, eu oferto porque sou grato. Deus fez tudo por mim. Deus me resgatou, Deus me salvou, Deus me sustenta. Jesus se fez pobre para me enriquecer, então eu entrego a Ele porque sou grato. Agora a nossa motivação deixa de ser o eu e passa a ser Deus, o que Deus fez por mim, o que Deus tem feito. Então eu sou grato a Ele. Eu oferto. A oferta deixa de ser uma negociação, ela torna-se uma resposta. Eu olho para a beleza da cruz de Cristo e respondo ao Senhor com gratidão. Gratidão. Esse momento é saudável. Se o seu coração está nessa fase, está saudável. Está em paz. Você pode perguntar para ele, sabe, quando você pensa na cruz de Cristo, você tem uma sensação de profunda gratidão, um desejo de retribuir ao Senhor, servindo a igreja, proclamando o evangelho, caminhando com pessoas. Quando você faz isso, você não faz por querer pagar, mas você faz porque quer entregar o que tem e o que você é. Você tem o desejo de fazer qualquer coisa como prova dessa gratidão. Se você respondeu sim para essas coisas, seu coração está saudável. Você está no nível 4. Está na zona de recuperação. Agora eu quero te desafiar a ir além. A ir para a zona de performance. Mas não é a performance do mundo. É a zona de entrega completa ao Senhor. Aqui, nós estamos na saúde plena. Para quem é da área da saúde, né, vai saber, ó, você pode ser uma pessoa saudável, mas ainda viver no sedentarismo, não aguenta muita coisa. Como se compara uma pessoa que está ok com um atleta? Você consegue correr uma maratona completa? Ou não? Você pararia na meia maratona? Ou não? Até falar em meia maratona está difícil, então vamos falar só numa corridinha. Inclusive, nosso Ministério de Família está preparando uma corrida, né? Vamos ver. Todo mundo aí se exercitando, vamos ter uma corrida aí daqui uns dias. Como que está seu coração? Está pronto para alta performance? Essa fase aqui, nós entendemos ela como o coração que bate forte e rápido. É uma taquicardia de atleta, sabe? Quando ele está lá, ó, correndo no meio do jogo de basquete, na corrida, sabe? Fazendo ali no nível alto do profissionalismo. Isso não é doença, isso é vigor, é o coração exercitado. Para o nível 3, nós temos o músculo da fé. A generosidade, ela é como se fosse um músculo. Você precisa exercitar ela. Precisa caminhar. Quando nós damos, quando nós exercitamos a generosidade, nós tiramos a nós mesmos do centro. Se você está no nível 3, você oferta sacrificialmente, não com dor, mas como exercício da fé. Não é só por gratidão, você é grato também, mas você exercita isso com disciplina, com devoção, com entrega. Você deseja dar a Deus o que Ele lhe pede, mesmo indo além do dízimo, mesmo indo além daquilo que você pode. Você olha para o reino
e sabe da importância da presença de Jesus nesse mundo. Você não está olhando para o mundo, olha, mas a economia do mundo está difícil, sabe? O tempo ali, ó, tá vendo? Ó, vai chover, não dá para ficar, eu preciso ter mais tempo aqui em casa, eu preciso, sabe? A gente não fica negociando a agenda, negociando a sua planilha financeira, a gente não fica negociando nada. Eu olho para Deus, eu sou grato, mas eu olho, Senhor, o Senhor me dá tanto, o Senhor faz tanto, eu quero fazer mais, eu quero ir além, eu quero participar, o Senhor me chamou, e eu quero investir minha vida nisso. Você exercita a generosidade com o seu coração. Você só não descansa, sabe, no sentimento de gratidão, você exercita com a sua vida. Mas eu quero ir além do exercício, sabe? Começar a ir na academia, pagar lá a anuidade, fazer uma caminhada 3 vezes por semana. Vamos além. Não vamos só indo porque a gente precisa exercitar. Vamos ser estratégico. Vamos para o nível 2. O nível 2 é quando você chega lá no ápice da performance. Você vai até o limite onde o coração aguenta. Sabe a arrancada do atacante aos 45 minutos do segundo tempo? O cara já correu 90 minutos, mas o meio de campo inventa de fazer um lançamento para ele na lateral. Ele olha para aquela bola, fala misericórdia, mas bora. E aí ele acelera. E aí você que é torcedor está lá, mais gás, vai, você consegue, você consegue, você consegue. Ele alcança a bola, pá, bate pro gol. Nível 2. É o lado estratégico, é o doador que quer causar impacto no reino. Ele quer devastar o inferno, arrancar todo mundo que está indo para lá, acabar com a fila. Ele olha para o reino e diz: Deus entregou tudo que ele tinha por mim, eu vou entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para glorificar, honrar o Senhor, para que o reino avance e as trevas se dissipem. Pergunte para o seu coração: você é capaz de investir aquilo que pode lhe faltar? De fazer uma oferta sacrificial em projetos, em pessoas? Você é capaz de ocupar a sua agenda com discipulados que talvez seriam necessários esse tempo para você descansar ou fazer outra coisa? Até negociar horários no seu serviço para ter um café com alguém que precisa de um conselho. Você é capaz de pensar estrategicamente a sua vida para que vidas sejam transformadas e para que o reino avance? Você consegue visualizar o futuro promissor de alguém ou de algum projeto e investir além do dízimo, além do que sobra? Você é capaz disso? De ser estratégico na performance para o reino? Se você já chegou nessa fase, ou está agora sonhando, sendo desafiado pelo Espírito Santo a isso, eu quero te chamar ainda mais para o nível 1. Ele não é tão alta performance como o nível 2, mas ele é o coração estável, funcionando perfeitamente e pronto para qualquer circunstância. Ele está fluido. É quando o evangelho tocou de verdade no seu coração. E quando ele toca de verdade no seu coração, inevitavelmente, ele vai tocar na sua agenda, ele vai tocar no seu bolso, ele vai tocar na sua vida, nos seus dons, nos seus sonhos. Ele vai tocar em tudo. Quando a gente chega nesse nível, servir, ofertar, entregar é natural. Aqui não tem pergunta, não tem como avaliar, porque não há explicação.
é viver completamente entregue, é viver aquilo que Paulo disse: por Cristo eu passo fome, passo frio, eu vivo no teto e vivo sem teto, eu caminho com pessoas, eu sou apedrejado, sou preso, por Cristo eu vou até o fim do mundo. Meus queridos, aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Deus não quer que você seja um reservatório. Água parada apodrece, sabia? Deus quer que você seja um canal de graça. Olhe para esse monitor. Olhe para esse slide. Olhe para esses níveis. Se você está na arritmia do medo, da barganha, o convite para você não é doe mais, sirva mais, faça mais. Não é isso. O convite é olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Deixe a graça de Jesus curar seu coração. Deixe o Evangelho tocar a sua alma. Porque quando o coração é curado, sua mão, seu bolso, seu tempo, a sua vida se entrega naturalmente para Jesus. Desafie seu coração a viver essa verdade hoje. Feche seus olhos. Amado Senhor, nós, convictos da verdade do Evangelho, nos dispomos diante do trono do Senhor e entregamos a nossa vida. O Senhor, ó Pai, que é perfeito, imutável, maravilhoso, o Senhor que é onipotente, onisciente, nós dizemos como salmista: sonda o nosso coração e vê se há algo, Senhor, que impede de vivermos uma vida completamente entregue a Ti. Tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu, que possamos ter convicção, não somente da boca para fora, mas de coração, que queremos de forma estratégica e natural investir a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos no Teu reino, para a glória do Teu nome, porque Tu és Deus, Santo e Todo-Poderoso. Oramos a Ti, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e